Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente vai mergulhar num relatório bem detalhado sobre o mercado imobiliário brasileiro, sabe? Com foco no investidor estrangeiro. Isso. Nossa missão aqui é extrair aqueles insights mais importantes para quem está pensando em investir no Brasil. E o cenário, bom, tem suas complexidades. Exato. É um panorama complexo mesmo. A gente tem desafios claros, tipo, juros altos que não cedem fácil, né? Certo. Mas, por outro lado, tem um potencial estratégico que não dá para negar, muito ligado a transformações bem profundas que estão acontecendo no país. Legal. Então vamos lá, vamos abrir isso. Começando pelo geral, a macroeconomia. O relatório aponta um crescimento do PIB para 2025, né? Algo ali entre 2,18% e 2,4%. Sim, puxado muito pelo agro, que continua forte. Mas o elefante na sala, digamos assim, continua sendo a taxa Selic, certo? A taxa básica de juros. Sem dúvida alguma. E o que é interessante é essa dualidade. A Selic, que as projeções do Focus indicam que vai continuar alta em 2025, talvez ali na casa dos 14,75%, para só depois cair mais em 2026. E isso encarece o crédito. Muito, encarece demais o crédito imobiliário. Isso, claro, dá uma esfriada na demanda, principalmente na média e alta renda, mesmo com o mercado de trabalho mostrando força, com desemprego baixo. Quer dizer, o agronegócio segura a economia, mas na hora de financiar um apartamento a coisa complica. Cria mercados diferentes dentro do Brasil. Exatamente. É quase um mercado de duas, talvez três velocidades. O segmento mais econômico, que tem o apoio de programas como Minha Casa Minha Vida, ele mostra mais resiliência. Porque depende menos do crédito caro. Isso. Já os outros segmentos, que precisam mais de financiamento bancário, sentem o impacto, sentem o freio. E a gente ainda tem a inflação, o IPCA. Mesmo com expectativa de queda, ela continua pressionando o poder de compra, né? A projeção do Focus para 2025 ainda está acima da meta, em 5,44%. Entendido. Cenário macro desafiador. Mas, apesar disso, onde que o relatório diz que a história fica mais interessante? Parece que ele foca muito em tendências que estão mudando o jogo, né? Exatamente. E aí a coisa fica boa. A primeira grande tendência é a digitalização. Não tem mais volta. Tipo IA, automação. Isso, tours virtuais, tudo isso. Deixou de ser um extra, sabe? Hoje é essencial para operar bem e para a experiência de quem compra ou aluga. Ter parceiros que estão na frente tecnologicamente é crucial. E a sustentabilidade? Virou palavra de ordem mesmo. Olha, muito mais que isso. Já em 2021, uma pesquisa da Abrainc mostrava que 80% dos compradores levavam o meio ambiente em conta. E mais da metade, 56%, topariam pagar mais por um imóvel sustentável. É um número expressivo. Com certeza. E as construções com selos verdes tipo LEED, Aqua, elas não só agregam valor percebido, mas reduzem custo de operação no longo prazo. É um valor bem tangível. Além de tecnologia e do verde, o relatório bate bastante na tecla das mudanças demográficas, sociais. Quais os impactos mais diretos que ele mostra? São gigantescos. Primeiro, as famílias estão menores, média de 2,8 pessoas, e um crescimento enorme de gente morando sozinha, mais 38% entre 2018 e 2023. Isso deve impulsionar um tipo específico de imóvel. Direto, impulsiona a busca por imóveis compactos. Para ter uma ideia, o financiamento para unidade com menos de 40 metros quadrados mais que dobrou de 2019 para cá. Foi de 5,8% para quase 11%. Segundo ponto demográfico, o envelhecimento da população. A gente tem 22 milhões de pessoas com mais de 65 anos. É um aumento de mais de 57% desde 2010. Isso abre um nicho muito claro para moradias adaptadas, o que chamam de economia prateada. Faz sentido. E o terceiro ponto, você mencionou o home office. Ah, o trabalho remoto. Esse mudou tudo. As prioridades na hora de escolher onde morar viraram outras. Qualidade da internet virou a número 1, para 86%. Espaço para home office, 81%. E a proximidade do trabalho? Caiu. Foi do primeiro para o quinto lugar na lista de prioridades. Isso valorizou demais os subúrbios, cidades médias com boa qualidade de vida. O relatório cita exemplos como Campinas, com valorização de 23,5% em 2024, Florianópolis, com 19,2%. Impressionante essa mudança. Ok, então juntando tudo isso,
Tendências de tecnologia, sustentabilidade, demografia. Onde o investidor estrangeiro deveria focar, segundo o relatório? Quais as oportunidades práticas? Bom, reflete diretamente o que a gente conversou. Regiões costeiras que têm boa infraestrutura estão em alta. Itapema, em Santa Catarina, liderando valorização. Mas também Fortaleza, Florianópolis, Búzios, no Rio. E também aquelas cidades médias que ganharam atratividade. E áreas com novos projetos de infraestrutura também, né? Exato. E em termos de tipo de imóvel, os compactos bem localizados continuam fortes. Os sustentáveis e tecnológicos. As moradias para idosos, esse nicho crescente. E não dá para esquecer os ativos logísticos. Logística por causa da cadeia de suprimentos global. Isso, podem se beneficiar daquela estratégia China Plus One de diversificar a produção para fora da China. Ah, e um detalhe importante. O Brasil tem o Golden Visa, residência por investimento imobiliário a partir de R$ 1 milhão ou 700 mil no Norte e Nordeste. Ok, o potencial está claro, especialmente nesses nichos. Mas, Brasil, né? Sempre tem a questão dos riscos para o investidor que vem de fora, o que o relatório alerta. Toca em pontos cruciais, sim. A burocracia continua sendo um desafio, assim como a complexidade das regras dos impostos, não é simples. A volatilidade do real também pesa, imagino. Com certeza, a volatilidade cambial impacta diretamente o retorno na moeda de origem do investidor. Tem que ficar muito de olho. E, claro, a instabilidade político-econômica é um fator constante de atenção junto com juros altos. E teve mudança recente de imposto, né? Importantíssima. A tributação de entidades offshore mudou. Agora, lucros lá fora são taxados aqui no Brasil anualmente, em 15%, antes mesmo de distribuir. Isso é novo e precisa estar muito bem mapeado na estratégia. Um detalhe técnico, mas fundamental. Diante desse cenário todo, qual é a recomendação principal do relatório para quem está olhando para o Brasil? Olha, a chave, segundo eles, é buscar parcerias locais fortes, de confiança. Não dá para ir sozinho. Diversificar, não colocar tudo no mesmo lugar ou no mesmo tipo de ativo. E pensar a longo prazo. Fundamental. Ter um horizonte de longo prazo, pensar em 2, 5 anos ou mais. E é talvez o mais importante, monitorar o cenário o tempo todo. A macroeconomia, as regras, tudo muda. Perfeito. Então, resumindo a nossa missão aqui, o mercado imobiliário brasileiro, ele de fato apresenta oportunidades estratégicas bem claras, especialmente nesses nichos que a gente falou, moldados por tecnologia, sustentabilidade, demografia. Sim. Mas exige uma navegação cuidadosa, né? Precisa estar bem informado, atento aos riscos e, como você disse, com excelentes parceiros locais. Exato. E talvez para fechar, deixar uma reflexão, sabe? Com essa força toda da digitalização, da sustentabilidade e dessas moradias mais especializadas, como para idosos ou os compactos, será que a grande oportunidade de longo prazo não está só em ter o imóvel físico? Mas onde mais? Talvez em investir nos serviços e tecnologias que agregam valor a esses imóveis, que atendem essas necessidades bem específicas e que estão sempre evoluindo dos moradores aqui no Brasil. Fica aí a pergunta para a gente pensar.